Oi, gente! No vídeo de hoje vamos falar sobre eletroquímica. E dentro da eletroquímica a gente vai falar mais especificamente de pilhas, após a vinheta. Oi! Antes da gente começar a nossa aula sobre pilhas, vocês vão deixar o seu like, se inscrever no canal, porque isso me ajuda bastante. Quando pensamos em pilhas, isso mesmo, é aquela pilha que a gente usa no controle remoto, é aquela que tem uma diferença de potencial, podemos associar isso com baterias também, que é uma reação que acontece espontaneamente, onde a energia química é convertida em energia elétrica. E de onde que vem essa energia química? Da transferência de elétrons. Um elemento vai ter uma tendência de perder elétrons e o outro vai receber esses elétrons. Então a gente fala que é um tipo de reação de oxirredução. Então pensou em pilhas, vai ser uma reação de transferência de elétrons. Um elemento vai oxidar. Preste bem atenção. Quando falamos em oxidação, é quando o elemento tem uma tendência de perder elétrons. É quando ele vai ter um aumento do NOx. A gente já falou aqui no canal, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando sobre NOx, que significa número de oxidação, que tem a ver com a carga do elemento. Então, só para vocês terem uma ideia, os elementos lá da família humana, da tabela periódica, que são os alcalinos, têm uma tendência de perder um elétron. Então, o NOx dele, a carga dele é mais 1. Então, isso é NOx. Então, quando a gente pensa em pilhas, são semi-reações que acontecem por transferência de elétrons. Um elemento vai ter uma tendência de sofrer a oxidação, de perder esse elétron. Esse elétron vai ser transferido para outro elemento que vai ter uma tendência de receber. Este elemento que recebe esse elétron chamamos de redução. Então, para a formação de uma pilha, a gente vai precisar de duas semi-reações acontecendo em duas semicélulas. Ou semicela, tá? Alguns livros chamam de semicela, semicélula. São reações pequenas, em quantidades pequenas que acontecem no funcionamento dessa pilha. Quando a gente fala em uma pilha, a mais comum é a pilha de Daniel, que é essa que está desenhada aqui, que é uma pilha formada por zinco e por cobre. O que acontece? Para o funcionamento de uma pilha, você já deve ter observado, tem sempre um polo negativo e um polo positivo. Esses polos é uma diferença de potencial e nós vamos chamar o polo negativo de ânodo e o polo positivo de cátodo. Outra dica importante, no ânodo vai acontecer a chamada oxidação. Oxidação significa que é transferência de elétrons, perda de elétrons. Significa que esse elemento aqui vai sofrer um aumento no NOx dele, um aumento na carga dele. Então, ele vai sofrer a chamada oxidação. Quando a gente fala nessa oxidação, vai acontecer no ânodo. Por isso que a gente usa um macete chamando de anox. Esse anox vai fazer você lembrar que no ânodo acontece a oxidação. Lá no cátodo, que é o polo positivo, vai sofrer a chamada redução. Redução é quando ganha elétrons e quando diminui a carga, diminui o NOx. E aqui a gente vai ter que, para a gente lembrar do que acontece no cátodo, nós vamos chamar isso de CAT-RED. Isso mesmo. CAT-RED vai te lembrar na hora que você estiver fazendo um exercício, que é lá no cátodo que acontece a redução. Tá bom? Então, para o funcionamento de uma pilha, a gente usa uns eletrodos, que são esses metais que são mergulhados em uma solução aquosa do sal formado por esse mesmo metal. Por exemplo, aqui, eu vou pegar uma placa de zinco e vou mergulhar aqui, né, nesse recipiente que tem uma solução com o mesmo zinco. Pode ser sulfato de zinco, cloreto de zinco, vai ser mergulhado ali numa solução aquosa do sal do mesmo metal. A mesma coisa aqui, vamos mergulhar agora um cobre, esse cobre mergulhado na solução do seu próprio metal. Então, vamos ter aqui também, por exemplo, sulfato de cobre 2, né, ou cloreto de cobre 2, lembrando que tem que ser o mesmo metal, justamente para não acontecer uma reação ali. É simplesmente para mergulhar ali, para ter só a transferência de elétrons, ok? Então, a gente vai ter esses dois processos. Agora, a gente vai analisar aqui, ó. Tá vendo o fluxo de elétrons? Outra dica importante. Talvez o exercício só traz um desenho de uma pilha e você vai ficar atento nesse fluxo de elétrons. Os elétrons vão sempre migrar do ânodo para o cátodo.
É sempre, tá? Tanto aqui na pilha, que é uma reação espontânea, onde tem uma diferença de potencial positiva, que converte energia química em energia elétrica, os elétrons vão sair do ânodo e vão para o cátodo. Vão sair sempre desse ânodo, porque lembra que é ali que sofre oxidação, ok? Então, a gente tem essa característica aqui. Aí, outro detalhe importante. Como o zinco está aqui no ânodo, significa que ele vai oxidar. Então, a gente vai ter uma semi-reação aqui do ânodo, mostrando aqui, ó, que o zinco, ele estava na forma de zero, de zinco zero, o NOx dele era zero, porque ele está na forma metálica, ali ele está na forma de substância simples, e ele vai sofrer oxidação. Ele vai perder 2 elétrons e vai passar a ser zinco mais 2. Certo? O zinco tem carga fixa, é mais 2. Então, o que aconteceu com ele ali? Ele oxidou. Olha a carga, era 0, passou para mais 2. Essa semi-reação está acontecendo aqui. A gente sabe que está acontecendo isso porque ele está no ânodo e no ânodo oxida. Outro detalhe é porque lá no ânodo, quando ocorre a oxidação, é o mesmo que corrosão. Então, em algumas imagens, em alguns exercícios, ele pode não te dar essas polaridades, não te falar quem é o cátodo, quem é o ânodo, mas te dar o fluxo de elétrons que você sacou que esse é o ânodo. Mas se ele também não desse o fluxo de elétrons, como que a gente ia resolver? Você poderia observar as informações ou o desenho. Se a placa estiver sofrendo uma corrosão, ou seja, uma diminuição dessa massa desse metal, significa que ele está oxidando. Então, quando oxida, diminui a massa do metal, ok? Diminui essa massa justamente para acrescentar ele na forma de solução, na forma de zinco 2+. Então, aqui no ânodo, acontece uma diminuição da massa do metal e um aumento na concentração de íons. Aqui, a gente vai ter o cobre. O cobre, geralmente vem um desenho, nesse caso aqui, que ele está no cátodo, né? Como representando um aumento da massa. Vai aumentar a massa desse metal. Vai formar ali uma capa em volta desse eletrodo, mostrando que teve a formação de um novo metal. E nesse caso foi o metal, né, cobre, na forma de NOx zero. Então, vamos montar uma semi-reação de redução? Aqui na semi-reação de redução, a gente tinha cobre 2+, ele vai receber 2 elétrons e vai passar para cobre 0. Tá vendo que teve uma diminuição na carga? Ela era 2+ e passou para 0. Isso é uma semi-reação que chamamos de redução. Semi-reação de oxidação, semi-reação de redução. Nós vamos somar tudo isso para ter a tal da equação global, geral, total da pilha. É quando você soma as duas semi-reações. Sempre vai acontecer uma de oxidação e a outra de redução. Aí uma dica é sempre analisar o balanceamento dos elétrons, porque a quantidade de elétrons perdida, né, transferida, é a mesma recebida. Aqui tá tudo legal, né? Aqui a gente estava trabalhando com cobre 2, o zinco tinha carga 2, então deu certo o balanceamento. Então, a gente vai cancelar, ó, ele estava no produto, esses 2 elétrons estão no reagente. A gente cancela aqui que está em lado oposto. Vamos reescrever aqui, ó. A gente vai ter zinco metálico, cobre 2+, se convertendo em zinco mais 2 e cobre 0. Isso é a equação global total dessa pilha, onde ocorreu transferência de elétrons. E por meio dessa transferência de elétrons, essa energia química foi convertida em energia elétrica. Pilhas são processos espontâneos, no qual essa transferência de elétrons gera energia elétrica. Tanto é que quando a gente calcula a diferença de potencial de uma pilha, que é o ΔE, ele sempre vai dar maior que 0, tá? Por ser uma reação espontânea. E como que calcula esse ΔE? Ele te dá as diferenças de potencial e você vai pegar sempre o potencial. Vamos supor que ele te deu 2 potenciais de redução. Existe uma tabela desses potenciais de redução. Ok? A gente não memoriza não, ele te fornece. Aqui ele poderia ter fornecido do zinco e o do cobre pra gente. E aí a gente ia pegar o potencial maior de redução menos o potencial menor de redução e fazer essa variação. Se for 2 potenciais de oxidação, a gente sabe que não é os 2 elementos oxidando.
Mas aí você ia pegar o maior menos o menor. E lembrando que se os dois potenciais são de redução, não significa que os dois elementos estejam reduzindo, até porque não ia ter a transferência de elétrons. Então você ia olhar nesse potencial. O valor maior de redução, realmente esse elemento vai reduzir. E a semi-reação dele vai ser aqui, ó, no caso. E aquele outro potencial menor de redução que o exercício te forneceu, ele na verdade vai oxidar. Então você vai pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor e chegar nesse tal de ΔI. E dica, ele tem que ter um valor maior que zero para ser uma reação espontânea. Para finalizar, eu quero falar que para esse funcionamento perfeito dessa pilha, a gente precisa de uma tal de ponte salina. A ponte salina, ela fica aqui, ó, entre o cátodo e o ânodo. Nessa ponte salina vai ter um sal. Este sal é colocado ali justamente para manter o equilíbrio da pilha. Então, para quando vai ter transferência de elétrons, não ficar com excesso de um lado de elétrons, com deficiência de elétrons do outro lado. Então, existe a tal da ponte salina, que é para manter o equilíbrio dessa pilha. Estas informações são extremamente importantes quando você for resolver um exercício. Lembrar que existe a ponte salina, que mantém o equilíbrio da pilha. Lembrar também desse cátodo e ânodo. E, principalmente, que as pilhas são reações de oxirredução. Certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e até o próximo.